Ok, vamos lá. Esse aqui é o exercício 3. O exercício 3 são dois itens. O primeiro item é o seguinte: é para você mostrar que a interseção B união C é igual a interseção B união com a interseção C, tá certo? Como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Eu vou dizer que um conjunto D é igual ao conjunto S, ocorreu o seguinte: somente se D está contido em E ao mesmo tempo E está contido em D, ou seja, todo elemento de D também vai ser elemento de E todo elemento de E também vai ser elemento de D. Então, para eu mostrar essa igualdade aqui, ó, eu tenho que mostrar que qualquer elemento X pertencente a esse camarada vai estar nesse, e qualquer elemento nesse conjunto aqui também vai estar nesse de lado, esse aí do lado. Vamos lá. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é mostrar duas coisas. A primeira é mostrar que a interseção B união C está contido em A interseção B união com A interseção C. Como é que eu mostro isso? Eu pego um elemento genérico, eu pego um elemento X aqui nesse camarada, e a gente acaba vai ver que X vai estar nesse aqui também, tá certo? Então vamos lá. Seja X pertencente à interseção B união C. Ó, se X está na interseção, isso quer dizer duas coisas. Então, temos então dois pontos. Ó, se X está na interseção, X está em A e X está em B união C, né? Então, X pertence a A e X pertence a B união C. Agora veja o seguinte: se X pertence em B união C, a gente tem subcasos. Eu vou fazer bem detalhado isso daí. Vou mostrar todos os casos. Nem precisa escrever tanto. Isso é bem imediato. Mas eu vou escrever caso por caso. Ó, quando a gente fala que X está em B união C, a gente pode ter o seguinte. Eu vou chamar de I.1, tá certo? A gente já tem que X pertence a A. E dessa parte aqui, a gente vai resultar em mais três casos. O primeiro caso seria o seguinte: é que X pertence a B e X não pertence a C, tá certo? Bom, se X está em A e X pertence a B união C, pode acontecer isso daqui, né? X vai estar em A, X está em B e X não está em C. Ó, se X está em B e X não está em C, ele vai estar na união, né? E para estar na união, basta estar em pelo menos um, tá certo? Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui, ó? Se a gente tem que o X está em A e o X está em B, decorre o seguinte: isso vai implicar que X pertence a A interseção B, tá certo? Tranquilo? X está em A interseção B. Agora veja o seguinte: zoom maldito. Ó, se X está em A e X está em B, então a gente tem que X está na interseção A interseção B. Como X também, ó, X está em A e X não está em C, então a gente tem também e X não pertence a interseção C, beleza? Agora veja o seguinte: se X está em A interseção B e X não está em A interseção C, ele vai estar na união, né? Então X pertence, né? Ó, se X está em A e X está em B união C, pode acontecer isso aqui também, né? Um subcaso. Então analisando caso por caso. Então a gente tem o seguinte: se X está em A e X está em B, então a gente pode escrever que X pertence à interseção B, tá certo? Ó, como X está em B, como X está em A e X está em B, está na interseção. Além disso, como X está em A e o X está em C, X pertence à interseção C. Ó, se X está nesse conjunto aqui
e o x está nesse conjunto, então ele vai estar na união. Tá na união, tá certo? E para estar na união tem que estar em pelo menos um dos conjuntos. Então, x pertence a A interseção B, união com A interseção C. Essa é a questão de escrita aí, tá certo? Então, isso daqui são os 3 subcasos da ida. Então, eu peguei um elemento x, justamente a volta. Eu tenho que mostrar aqui a interseção B, união com a interseção C, está contido em A interseção B união C. Então, ó, eu vou pegar um elemento x aqui nesse camarada, aqui nesse conjunto, e a gente vai ver que qualquer x que a gente pegar, ele vai estar aqui também, tá certo? Então vamos lá. Seja x pertencente a interseção B, união com a interseção C, tá certo? Ó, se x está na união, a gente pode ter o seguinte: o primeiro subcaso seria o que? É que x pertence a interseção B e x não pertence a interseção C, tá certo? É possível, né? Disso daqui, ó, se x está nesse conjunto aqui, então isso aqui pode acontecer, tá certo? Beleza? Então, ó, como x está em A interseção B, disso decorre o que? Decorre que x pertence a A e x pertence a B. Agora veja o seguinte: x não está em A interseção C. E a gente já sabe que x está em A, logo x não está em C. Porque se x está em A e eu falo que x está em C, não tem sentido falar que ele não pertence à interseção, porque ele ia pertencer, tá certo? Então, como x está em A, x está em A e x não está em A interseção C, significa que ele não está em C, tá certo? Então vamos analisar esse caso aqui agora. X está em A, x está em B e x não está em C. Ó, disso aí resulta o quê? Ó, como x pertence a B e x não pertence, ficou horrível, e x não pertence a C, daqui implica o seguinte, que x pertence a B união C. Então a gente tem o seguinte, vamos sintetizar isso aqui agora. A gente tem que x pertence a A e x pertence a B união C. Logo, x pertence a A interseção B união C. Tá certo? Peguei um elemento x genérico e recaiu nesse subcaso aqui, tá certo? Esse subcaso 2i.u, tá certo? E um elemento x aqui nesse camarada, nesse conjunto, a gente acabou de ver que ele está aqui também. Ainda tem mais 2 subcasos, ó. O subcaso e 2. Não precisa fazer esses subcasos todos não, tá certo? Tem a forma mais geral, só vou fazendo de um por um. 2i.2 é o seguinte, ó, a gente está partindo disso daqui, que x pertence à interseção B união com a interseção C. Dizer que x está nesse conjunto, ó, a gente pode afirmar isso daqui, que eu acabei de botar anteriormente, né? Que x está nessa interseção e x não está aqui. Mas a gente também pode afirmar o seguinte, que x pertence à interseção B e
x pertence à interseção C, né? Se x está nesse e x está nesse, ele vai estar no nenhum dos dois, tá certo? Que é exatamente isso daqui. Eu escrevi aqui em cima, né? Então vamos lá. Ó, se x está em A interseção B, a gente tira o quê? Se implica que x pertence a A e x pertence a B. E como ele está na interseção, também ele vai estar em C. X pertence a C. Agora veja o seguinte. Se x pertence a B e x pertence a C, daqui segue que x pertence a B união C. A gente também sabe que x está em A, ou seja, x pertence a A e x pertence a B união C. Logo ele está na interseção. Isso implica que x pertence a A interseção B união C. Tá certo? Por fim, o subcaso 2, isso é o subcaso da volta já, 2i.3 vai ser o seguinte, ó. Novamente, parte desse princípio aqui que está em vermelho, ó. Se x está nessa união, a gente pode ter o seguinte, que x, por fim, x não está nesse, e x está aqui nessa interseção, a interseção C. Então, ó, x não pertence à interseção B e x pertence a, a interseção C, tá certo? E aí vamos ver o que vai acontecer. Ó, quando eu falo que x pertence à interseção C, eu estou dizendo o seguinte, que x pertence a A e x pertence a C. Mas aqui também o item está dizendo o seguinte, que x não está em A interseção B. E como a gente sabe que x está em A, então x não pertence a B. Tá certo? Ó, agora veja o seguinte, x pertence a C e x não pertence a B. Então daqui a gente tira que x pertence a B união C. Na verdade, pertence a B união C. B união C. Né? Para estar na união tem que estar em pelo menos um, tá certo? E como a gente sabe que x pertence a A, a gente fica com o seguinte, ó, que x pertence a A e x pertence a B união C. Logo, se está nos dois, vai estar na interseção, né? X pertence a interseção B união C. Isso aqui, no aula todo nós analisamos sem subcasos. Tem uma forma de fazer isso que é mais geral, sem recair nos subcasos, tá certo? Mas é isso, bem que eu fiz analisando de um por um, tá certo?